Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente pelo aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente e ainda pela divergência notória entre a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu no que toca ao próximo corte de taxas de juros. No Médio Oriente, depois do ataque iraniano a Israel em resposta ao tal bombardeamento do seu consulado em Damasco, os mercados ficaram a aguardar, ansiosos, para ver qual seria a resposta de Israel, isto quando os aliados estavam a tentar conter um pouco essa resposta. A resposta de Israel acabou mesmo por acontecer na quinta-feira, levando aqui assim os mercados a uma aversão ao risco, como já não se via há algum tempo. O ouro, obviamente, que foi dos ativos de refúgio a subir, o outro foi o dólar, e o petróleo, obviamente, com uma possível disrupção naquela importante área produtora de petróleo, acabou também por, na altura, ter uma forte subida. Já em contraste, tivemos os mercados acionistas, ou seja, os ativos de risco, que sofreram um forte golpe com este aumento forte da aversão ao risco. Em Washington, assistíamos às reuniões do FMI e do Banco Mundial, em que tivemos, além de Christine Lagarde e Jerome Powell, diversos, aliás, a grande maioria dos governadores, tanto de um como de outro Banco Central. Nos Estados Unidos foi de onde veio, creio eu, a maior surpresa, com Jerome Powell a mostrar uma viragem mais hawkish, uma vez mais, ele que tinha sido talvez dos mais dovish de todos os membros do FOMC, ao dizer, inclusive, que o número forte do mercado de trabalho não iria colocar o Fed de forma que não cortasse taxas de juros. Neste momento, e ao mesmo tempo foi dizendo que os números da inflação que tínhamos vindo a ver não passavam de precalços no caminho à tal meta dos 2% definida pelo Banco Central. Esta semana acabou por dizer em Washington que admitia, de facto, depois destes três números de inflação mostrarem que o processo de deflação, o processo de desinflação, melhor dizendo, estava de facto em perigo, acabou por admitir que provavelmente as taxas de juros vão ficar nos recentes níveis durante mais tempo do que o que seria de esperar. Ora, isto foi o último, digamos, a aderir a esse tipo de discurso, com os mercados já a terem ouvido outros elementos como Kashkari, como Rafael Bostic, como inclusive a Loretta Mester, todos eles apontarem para provavelmente duas subidas de taxa de juros este ano, ou mesmo uma, ou em alguns casos mesmo nenhuma, isto quando ainda há bem pouco tempo, ou seja, na última reunião da Reserva Federal, os dot plot mostravam uma projeção para 3 cortes de 25 pontos na sua taxa de juros. Ora, isto acabou por levar o mercado a expectativas, a elevar as expectativas para que provavelmente os Estados Unidos vão ter no máximo 2 cortes de taxa de juros este ano. Já por outro lado, no Banco Central Europeu houve uma certa unanimidade. Christine Lagarde voltou praticamente a referir as mesmas palavras que já tinha dito há bem pouco tempo, mantém aberta a possibilidade do primeiro corte de taxa de juros na próxima reunião de junho, assim como praticamente todos os outros governadores do Banco Central Europeu. Aqui o ponto não tão unânime em todos eles é o que é que irá acontecer para lá de junho, em que já alguns, apesar de continuar, nomeadamente Christine Lagarde, a dizer que o BCE não é dependente do Fed, outros começam, nomeadamente Holzmann da Áustria, começa a dizer que
apesar de o Banco Central Europeu ser independente do Fed, não pode não deixar de olhar para aquilo que o Fed poderá eventualmente fazer, ou seja, manter taxas durante mais tempo e, portanto, o Banco Central Europeu não poder divergir assim tanto quanto isso. Temos que esperar para ver. Entretanto, quem não esperou para ver foi o mercado acionista esta semana, que recebeu um forte golpe, como eu disse já anteriormente. Na Ásia, o índice Nikkei liderou as perdas e caiu mais de 6%, isto numa altura em que, por exemplo, em sentido contrário, ainda tivemos a China com o Xangai Composite a ganhar mais de 1% esta semana. Mas, no geral, os mercados acionistas asiáticos perderam, como perderam também os mercados na Europa, em que o Eurostoxx, aqui representado, caiu cerca de 0,7%, com exceção, por exemplo, do CAC 40 em França, que registrou um ganho marginal no final da semana. Nos Estados Unidos, o Dow Jones terminou praticamente inalterado, mas o Nasdaq, com fortes vendas no setor tecnológico, acabou por liderar as perdas nos Estados Unidos ao cair 5,5%. Por cá, o PSI também registrou perdas, perdeu cerca de 0,7%, em que a Navigator suportou, digamos, o índice ao ganhar cerca de 3,7%, enquanto a Mota-Engil pressionou ao perder cerca de 6%. No mercado cambial, esse sim também teve um forte impacto de toda a aversão ao risco que se sentiu esta semana, em que o dólar praticamente ficou inalterado no final do dia, e ganhos tivemos, por exemplo, o franco suíço, também pouco alterado esteve a Libra, e em perdas já no outro lado esteve o dólar australiano, o dólar neozelandês, as moedas nórdicas e, sobretudo, o peso mexicano. O peso mexicano caiu esta semana cerca de 3%, tanto face ao euro como face ao dólar, em que o dólar México, por exemplo, subiu de cerca dos 16,5, 16,7 até praticamente aos 18, e o Euro México, que depois de ter começado a semana a níveis em torno dos 16,6, acabou à volta dos 17,80. O euro-dólar praticamente também não teve uma grande volatilidade esta semana. Depois da forte queda da semana passada, registrou uma ligeira correção. Começou a semana acima dos mínimos, a 1,0630 aproximadamente, para terminar à volta dos 1,0650, isto depois de ter feito um novo mínimo do ano a 1,06. As commodities, de um modo geral, tiveram ganhadoras, principalmente os metais. O ouro terminou a semana a ganhar cerca de 1,4%, recuando dos máximos também feitos quando do ataque de Israel ao Irão, e o WTI que tem vindo, ou WTI, melhor, o petróleo, que tem vindo a registrar ganhos nestes últimos tempos, exatamente pelo aumento da tensão geopolítica em torno do conflito possível entre Israel e Irão, depois de as coisas acalmarem e de o Irão não ter respondido no final a este último ataque israelita, acabou mesmo por recuar, e esta semana o petróleo perdeu cerca de 3%, com o WTI a cair cerca de 2,8%. A próxima semana, obviamente que, em princípio, vamos continuar aqui assim um pouco sujeitos ao que vai acontecendo no Médio Oriente. Esperemos que a situação não piore, obviamente, mas o mercado vai essencialmente olhar para os dados económicos que vão sair, nomeadamente os PMIs, o PIB nos Estados Unidos e ainda a medida preferida da Reserva Federal para a inflação. Isto que poderá, obviamente, levar, uma vez mais,
à tal discussão da divergência entre os cortes de taxa de juros do Banco Central Europeu e da Reserva Federal. Os mercados vão estar atentos a tudo o que vai acontecer e vai continuar a acontecer provavelmente no Médio Oriente, nomeadamente na tal ofensiva à Rafah que continua em avanços e atrasos por parte de Israel, ou quem sabe mais alguma resposta do Irão a Israel ou a continuação da resposta israelita ao Irão. Teremos que esperar para saber. Obviamente que a divergência entre o Banco Central Europeu e os Estados Unidos também vão continuar a ser um tema de mercado, e isto poderá ter um impacto maior, inclusive principalmente nas yields e no dólar e o euro-dólar, obviamente. Isto principalmente com os dados económicos que vão sair. Vamos começar por ter os PMIs, que vão ter um impacto maior na Europa, em que se espera que o impacto seja maior na Europa, em que as estimativas apontam para que haja aqui sim a continuação da recuperação desses mesmos PMIs, tanto no setor industrial como no setor de serviços. O setor industrial deverá continuar ainda em terreno de contração, e o setor de serviços deverá acelerar um pouco e já em terreno de expansão. Nos Estados Unidos vamos ter o PIB, em que os mercados estimam que apresenta um crescimento económico de 2,4% no primeiro trimestre deste ano, abaixo dos tais 3,4% mostrados no último trimestre do ano passado, mas ainda assim um sólido crescimento numa economia em que se receava o pior com a forte subida de taxas de juros que foi acontecendo. Por outro lado, e talvez mais importante, ou que o mercado veja como capacidade de um impacto maior, teremos a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, em que se espera que os preços mostrem uma subida de 0,3% a nível mensal, os preços de março, e com a inflação anual a manter-se nos 2,8%. Ora, isto aponta, estas estimativas, de qualquer das formas, a acontecer, apontam para que dificilmente a Reserva Federal ganhe confiança para um tal corte de taxa de juros tão próximo quanto isso, e portanto vai cimentar a hipótese, na melhor das hipóteses, de um corte para setembro por parte da Reserva Federal. Em termos de bancos centrais, o principal banco central esta semana que o mercado vai estar a olhar será o Banco do Japão, que em princípio, ou pelo menos é isso que os mercados esperam, vá manter inalterada a sua política monetária, em que os mercados irão sim estar bastante mais atentos ao relatório do Banco do Japão para as expectativas económicas até 2026, nomeadamente no que se refere à inflação, de forma a tentar adivinhar de alguma forma, a obter pistas que tipo de aumento de taxas de juros poderão vir até ao final do ano. Por fim, vamos ter mais resultados empresariais, nomeadamente as gigantes tecnológicas como a Alphabet, a Meta, a Amazon e a própria Tesla esta semana, que depois da semana que passou com fortes vendas no setor tecnológico, vamos ver se vai acelerar exatamente essas mesmas vendas no setor tecnológico, ou se por outro lado esses resultados vão dar suporte aos mercados acionistas. Bom, para já é tudo. Resta-me desejar uma boa semana a todos, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!